Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Naturalmente também um cumprimento aos senhores representantes da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a AEMT, que hoje temos na nossa reunião, na nossa audição parlamentar, e naturalmente queria dar as boas-vindas e também salientar a importância da presença e dos esclarecimentos e da discussão que também nos trazem. Eu informava que a nossa grelha de tempos prevê 5 minutos para a intervenção inicial da AEMT, prevê 7 minutos para a primeira ronda a cada grupo parlamentar, sendo que a AEMP responde ao fim dos 7 minutos usados por cada grupo parlamentar. Teremos depois uma segunda ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que a AEMT, neste caso, responde em conjunto ou no final das intervenções de todos os grupos parlamentares, tendo exatamente o mesmo tempo que os grupos parlamentares irão usar. E depois teremos uma terceira ronda com 2 minutos a cada senhor e senhor deputados inscritos, cabendo à AEMT 10 minutos para responder a essas mesmas questões. Eu informaria que estamos a funcionar no modelo minimalista, que não é aquele que estão habituados, dadas as circunstâncias óbvias. Portanto, temos senhoras e senhores deputados em sala, mas também temos senhoras e senhores deputados a acompanharem-nos por videoconferência. Isto implica que, se porventura assim for entendido pelas próprias e pelos próprios, poderá haver senhoras ou senhores deputados a fazer intervenções por videoconferência. E, portanto, é esta a prática que temos utilizado, dadas as circunstâncias que atravessamos. Posto isto, vamos dar então início à nossa audição. Eu vou dar a palavra ao Dr. João Carvalho, Presidente da AEMT, para usar 5 minutos nesta intervenção inicial, para, enfim, de forma muito sintética, porque o tempo assim o exige, e eu vou ser, de facto, muito rigoroso na aplicação do tempo, portanto fica já o alerta, e inclui isso também, naturalmente, esse rigor aplicado também à nossa entidade ouvida hoje. Sr. Presidente, Dr. João Carvalho, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, muito rapidamente, faço-me acompanhado do Dr. Hugo Oliveira, que é o responsável da avaliação de políticas públicas, e do Dr. Paulo Jara, que é o responsável pelo controle de gestão da AEMT. Não te importas, vais carregando. Portanto, eu passo à frente do índice, passava já para o conjunto do ecossistema. Portanto, a dimensão do ecossistema, nós regulamos 29 mil entidades, dentro das infraestruturas e operadores, gestores, enfim, escolas de condução, CTVs, renta-cars, etc., tudo, modo rodoviário, a mesma coisa do modo ferroviário e exatamente a mesma coisa do modo marítimo ou portuário. Portanto, o slide seguinte, apontamos os desafios do ecossistema e as respostas que serão materializadas nos objetivos do plano a que nos propomos. No lado dos desafios temos a abertura dos mercados, a supervisão, a promoção do investimento, digitalização, sustentabilidade, defesa do consumidor, nomeadamente num contexto da transformação digital e económica. Em relação aos objetivos estratégicos, imprimir uma melhor relação económica, potenciadora da sustentabilidade ambiental e territorial e da coesão territorial dos mercados, uma supervisão, assegurar o ambiente concorrencial, defesa do direito dos consumidores e utilizadores dos modos de transporte e desenvolver propostas legislativas e regulamentares. Em relação a um balanço de 2019, emitimos 42 pareceres prévios vinculativos, dos quais 37 foram positivos e 5 negativos, isto em termos de procedimentos concursais no transporte público de passageiros. Realizámos 27 ações de supervisão, fiscalizámos e auditámos cerca de 333 entidades públicas e 160 agentes económicos, também no transporte público de passageiros, escolas de condução, renta-cars, TVDs, etc. Destas ações, instaurámos 61 processos de contorno nacionais, no transporte público de passageiros, no livro de reclamações, nos renta-car, e estamos a seguir ainda 31 processos de 2018 e 17 processos de 2017. Publicámos vários regulamentos, nomeadamente, e mais importante talvez, a avaliação de entrada de novos operadores ferroviários no mercado ferroviário nacional. Acompanhamos o controle de compensações financeiras na prestação de serviços públicos.
Este mapa não se vê bem, pois não. Portanto, passava à frente, era um mapa do balanço da contribuição dos serviços públicos de transporte de passageiros no país. Cerca de 85% dos municípios delegaram ou partilharam total ou parcialmente competências nas 21 comunidades intermunicipais e nas 2 áreas metropolitanas, abrangendo, portanto, uma grande parte do transporte público de passageiros. Temos já, por exemplo, a Comunidade Intermunicipal do Algarve já está adjudicado o contrato, temos vários em processos concursais a decorrer e temos outros ainda na AMT e vários parceiros negativos. Depois, caso disso, poderei nomear. Referimos aí a supervisão e atualização tarifária de transportes, concertação com a DGC na implementação do livro de reclamações eletrónicas, e aqui dar uma palavra de louvor à Direção-Geral do Consumidor, que tem sido excelente em relação aos consumidores nacionais. Enfim, aprovação e revisão de regulamentos tarifários, acompanhamento de reclamações, acompanhamento de operações de concentração, neste caso concreto com a Autoridade da Concorrência. O mapa seguinte é o balanço do PARTE, isto é tirado em 8 meses, comparando 8 meses de 2018 e 8 meses de 2019, verificamos aqui um aumento muito elevado dos passos vendidos, em termos nacionais e também em termos das principais áreas metropolitanas, uma diminuição em contrapartida de bilhetes isolados vendidos, um aumento de passageiros transportados, um aumento de passageiros com passe e uma diminuição de passageiros com títulos individuais. Depois poderemos rever este slide. Também no contexto, não poderíamos deixar de referir, no contexto do Covid-19, monitorizámos diariamente os impactos da situação pandémica e das medidas tomadas a nível nacional, regional, municipal. Estabelecemos canais dedicados só para atender e para esclarecer a publicação de orientações e informações relevantes. Recepcionámos muitas respostas, tivemos cerca de 400 respostas ainda no estado de emergência e agora parte do estado de calamidade, e emitimos também orientações e esclarecimentos às autoridades locais e também ao Governo. Em relação ao plano de atividades, portanto, está a referir, monitorizamos os impactos da pandemia Covid-19, avaliamos os apoios atribuídos a operadores de transporte público de passageiros no âmbito da pandemia, finalizámos a emissão de pareceres prévios, vinculativos, reforçámos e aprofundámos ações de supervisão e publicámos novos regulamentos, nomeadamente o regulamento da entrada de novos operadores rodoviários no serviço expresso e também o controle das compensações financeiras. Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Obrigado. Muito obrigado pela exposição e também pela capacidade de síntese neste curto período de intervenção, neste período inicial de intervenção. Vamos iniciar agora a primeira ronda. Cabe o início desta primeira ronda ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor. Eu pedia só que, assim que possível, pudesse ser distribuída esta apresentação, porque é útil para irmos preparando até as intervenções e as perguntas. É um instrumento importante. Obrigado. Muito bem, iremos fazê-lo. Pronto, a apresentação já vai ser de imediato distribuída por e-mail, por todas as senhoras e os senhores deputados, e naturalmente que é útil também no decurso da nossa audição. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Vamos então dar início, como dizia, à primeira ronda, cabendo o início desta primeira ronda ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também os Srs. Deputados e cumprimentar o Dr. João Carvalho e a autoridade. De início, 2 ou 3 questões mais formais. Tivemos à procura de alguns relatórios, de alguns documentos, e vi que apresentou relativamente a 2019, mas não tem ainda o relatório de atividades de 2019. Quando é que terá disponível? Nós já estamos para lá do meio do ano de 2020, iniciou hoje, e consideramos que deveria já estar disponível, e até porque faz parte também da prestação de contas ao Parlamento. Fez um pequeno balanço, muito sintético, da atividade relativamente ao ano de 2019, mas no global, qual o grau de concretização destes objetivos traçados inicialmente no plano de atividades de 2019, o que é que realça, para além do que já aqui nos disse, mas no global considera que o que é que foi, qual o grau de realização
e que para nós é importante. Nós notamos, porque comparamos o plano de atividades, pelo menos o sumário de atividades do que iria ser feito em 2019 e 2020, há muita coisa, alguma copy-paste, alguns dados que são repetidos e que, portanto, nos parece, pelo menos, havendo entre aspas, este copy-paste, que parte pode não ter sido resolvido e que, portanto, pode haver aqui alguma coisa que tenha ficado realmente por fazer. No plano de atividades também de 2020, que nos foi entregue, aponta alguns desafios e que também, isto já não é o plano a prestação de contas, mas também alguns que são mesmo repescados, como disse. A recuperação de atrasos e desequilíbrios, os investimentos nas infraestruturas, equipamentos e serviços de transportes comum e imperativo, e isso está na gênese e no objetivo principal da autoridade, mas no global, que balanço faz então do estado do setor dos transportes? Vivemos tempos atípicos, não é só por causa da pandemia. Antes da pandemia já se vivia tempos muito complicados no setor dos transportes, com várias e várias necessidades, com vários e vários investimentos adiados e, portanto, esta ausência de realização de investimentos setoriais necessários e que, de alguma forma, tinham sido avançados ou versos prometidos para o ano de 2019 e antes de março de 2020, como é que vê esta questão? Claramente que no plano de atividades que nos apresenta de 2020 já se refere à questão trágica que vivemos e que é uma questão também mundial, a questão dos efeitos negativos da epidemia e na vida dos portugueses, o encerramento ou a redução de algumas atividades e dos recursos pela via, no lado dos trabalhadores do teletrabalho, e que levaram à alteração de rotina dos portugueses. E esta questão do teletrabalho influenciou consideravelmente, todos sabemos, a utilização dos transportes públicos, que voltou a perder passageiros, e não sabemos se a oferta é condizente com esta perda, e, portanto, ainda ontem o Sr. Ministro aqui nesta casa nos dizia que, ao nível da CP, que estava no limite do que era imposto, mas isto às vezes é um bocado a olho e, portanto, corre-se imensos riscos, principalmente aqui na zona de Lisboa, e a autoridade com certeza terá mais dados para aqueles que foram apresentados ontem pelo Sr. Ministro, ainda que seja só no fato de dizer sim ou não, e, portanto, disse que não, dizendo que negava a sobrelotação de algumas linhas, nomeadamente Paços Ferreira-Porto, a linha de Cascais até Lisboa, e, portanto, para nós era importante. E depois das dificuldades nessas empresas. Nós não estamos aqui hoje para falar da TAP, mas sabemos que, por exemplo, a CP ficou à beira de ruptura financeira, já no mês de abril, de pagamentos, não só de salários, mas também aos seus fornecedores. O que é que a autoridade nos poderá dizer também sobre isto? E que pediu uma nova injeção de capital e também a rondar um valor muito significativo de várias centenas e largas centenas até de milhões de euros. E dito isto, como avalia o atual estado destas empresas públicas, mas também as empresas privadas que operam no transporte público de passageiros? Vimos também que há dias saiu, penso que anteontem, saiu uma notícia nos Não Negócios em que o regulador, ou seja, Vossas Excelências, prevêem uma avalanche de contratos públicos para analisar e, portanto, uma ruptura de serviço que a nós nos preocupa. Há outra parte, que é as questões, no fruto da pandemia que vivemos, que é as questões do cumprimento das regras sanitárias nos transportes públicos. Como avalia e comenta a existência
da sobrelotação dos transportes públicos pela lógica de menor oferta de transportes, em função dos picos e dos horários que são importantes para os trabalhadores que não estão em teletrabalho virem trabalhar, e como avalia e comenta a existência, sobretudo nas horas de ponta, com o objeto frequente que é feito pelas reportagens dos média que estão em cima e que nos vão dando conta de sobrelotação, e que isto pode ser algo correlacionável com o pico que existe aqui na região de Lisboa. Há um setor que também tutela, que é o setor dos táxis, que pedem e têm pedido a esta Câmara a existência e ao Governo da criação de linhas de crédito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para terminar... Não, Sr. Deputado, desculpe. Não vou dar tempo. Fica para a segunda volta? Fica para a segunda volta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. João Carvalho tem 7 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação, começando pelo relatório de atividades de 2019, já está, portanto, em relação ao relatório, já está ultimado, portanto, iremos enviá-lo para esta Casa, enfim, nos próximos dias. De qualquer maneira, eu fiz uma súmula, não tive tempo de apresentar a súmula toda, mas já está feito, e, portanto, nós cumprimos aquilo que nos propusemos em relação a 2019 em cerca de 90%. Não cumprimos os 100%, realmente, pela falta de recursos, que temos dito sistematicamente. Portanto, a AMT tem tido falta de recursos e, portanto, consideramos nós cerca de 90%. Sobre a questão, portanto, o balanço que faço é um balanço bastante positivo, de qualquer maneira, apesar dos recursos que temos, é um balanço bastante positivo. Em termos, está-se a dar, e chama a atenção dos seus deputados, o país está a ter uma reforma enorme, extremamente positiva, em que as autoridades locais têm sido inexcedíveis, têm sido fantásticas. Portanto, está-se a passar do ajuste direto do transporte público de passageiros para concursos, e isto traz-nos, portanto, uma melhoria no investimento, uma melhoria também no aumento da oferta. Poderei citar alguns casos, até situações, localidades com pouca densimetria de população, como, por exemplo, a CIM do Baixo Alentejo, em que, por exemplo, em Ourique não havia, é um táxi que faz o transporte das pessoas, e já, portanto, a proposta veio a nós temos de dar um parecer vinculativo, desta temos um parecer vinculativo, e está agora, houve o concurso, houve já uma resposta de uma entidade, tudo em termos de concurso. E portanto, a Ourique vai passar a ter a pedido, utilizando o transporte da comunidade intermunicipal, vai ter a pedido já, portanto, o autocarro. Quer dizer, portanto, há aqui uma reforma que eu queria chamar a atenção, que as autoridades locais têm sido notáveis, efetivamente, porque não tinham nada, antes não havia nada, e, portanto, em cerca de 2, 3 anos, há uma reforma enorme, e queria chamar a atenção de Vossas Excelências, porque realmente é impressionante o que as autoridades locais estão a fazer. Em termos de compensações financeiras dos transportes públicos, queria também referir, portanto, compete-nos a nós verificar e monitorizar se há sobrecompensação, estamos a fazer isso. Agora, o sistema vive de 2 aspectos, que são as receitas de bilhética e as compensações financeiras. Quando a receita de bilhética desce, e desceu num estado de emergência, cerca de 90%, tem de haver compensação de parte do Estado para as autoridades locais, porque têm estado com os serviços mínimos, e daí, portanto, a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade trouxe mais pessoas aos transportes e, portanto, estavam os serviços mínimos, não eram expectáveis para provavelmente tanta gente, mas foi sendo respondido. Agora, os senhores têm aqui um orçamento suplementar, tem cerca de 94 milhões de euros, se não me engano, para aprovar ou não é? Com compensações financeiras. Era muito urgente que essas compensações pudessem ser despachadas muito rapidamente, no sentido de termos já uma oferta muito próxima se possível, dos 100%. Também devo referir que, mesmo antes da pandemia, portanto, sempre havia estas questões. Portanto, a oferta nas horas de ponta nunca suplantou, nem que eu saiba, em nenhum país, pelo menos comunitário, nunca suplantou a procura. Portanto, isto é um facto.
Depois temos aqui também a questão do cumprimento de regras sanitárias, sobre lotação, transportes públicos. Sim, tem havido sobre lotação, nós temos recebido reclamações. Reclamações, essas recebemos cerca até hoje, entre estado de emergência e estado de calamidade, cerca de 400 reclamações. O que é que nós fazemos com essas reclamações? Portanto, dentro das nossas competências, nós enviamos as reclamações para o operador que pode estar em causa, para a autoridade local, para saber o que é que se passa e, ao mesmo tempo, avisamos também quem o reclamante. Depois verificamos quem é a competência na atuação, se é a saúde pública, é a DGS. Se estamos a falar de segurança pública, caso de máscaras, há várias centenas de reclamações por pessoas não utilizarem máscaras nos transportes públicos e aí estão sujeitos a coimas. Portanto, o processo está a andar, porque realmente, quer dizer, não era previsível que acontecesse isto e, portanto, isto não é uma defesa das autoridades locais, mas é sim, é uma coisa nova e estavam os serviços mínimos, de repente começa gradualmente a avalanche dos utilizadores de transportes. Hoje, portanto, está a ser utilizado, já há uma oferta de cerca de 90%, tanto como nós ouvimos na comunicação social. Devo dizer que, por exemplo, aqui na AML, ainda está muito baixa a procura, portanto, está extremamente baixa a procura, em termos genéricos, nas horas de ponta, provavelmente não estará, com certeza. Na AML, é isso. Portanto, a AML chegou a ter só um terço da procura. Só um terço da procura. E, gradualmente, agora está a aumentar, a procura está a aumentar, e a AML e a AMP, portanto, estão, e as comunidades intermunicipais estão, portanto, à espera do orçamento suplementar para poderem, porque o orçamento, estas veras de 94 milhões vão ser entregues às CIMs ou autoridades locais, no caso de não terem delegado nas CIMs e também às áreas metropolitanas, que farão a distribuição pelos operadores por aquilo que for mais necessário. Portanto, o sistema está, em termos globais, está a responder. Os senhores deputados, enfim, nós fizemos um benchmarking do que se passa nos outros países da Europa e realmente o que é obrigatório é a máscara, as questões de higiene, o distanciamento. Muitos dos países comunitários não têm esse distanciamento, outros têm só 1 metro, cumprem as obrigações da OMS, se não me engano, e, portanto, o sistema de mobilidade de transportes, através daquilo que é possível dentro das comunidades intermunicipais e do poder local, está gradualmente a responder. Portanto, vamos agora esperar que esta oferta de 90%, de subida para 90% da procura, consiga resolver de alguma forma. Queria-vos dizer que, enquanto na rodovia é relativamente fácil, com compensações, portanto, é preciso dinheiro, com compensações é relativamente fácil nós atingirmos patamares de cerca dos 100%, na ferrovia é completamente distinto. Completamente distinto, porque realmente, enfim, não é de hoje para amanhã que se consegue equipamento para... Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu aproveitava para informar as senhoras e senhores deputados que os serviços da Comissão já distribuíram a apresentação que a AMT nos trouxe, pelo que já terão nos e-mails, podendo dessa forma ser útil a informação para a audição. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado André Pinel dos Batista. Faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimentar também, na pessoa do Dr. João Carvalho, a delegação da Autoridade de Mobilidade e de Transportes aqui presente para que, ao abrigo da Lei Quadro, possa ser escutada. Permita-me uma brevíssima introdução, porque, como é evidente, a apresentação que nos fez e a situação, aliás, do ecossistema de mobilidade e transportes é hoje profundamente afetada por esta situação de Covid. Simultaneamente, não resisto a fazer um pequeno sublinhado, brevíssimo, mas necessário, à intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do PSD, porque, de facto, nós vivemos tempos atípicos, mas aquilo que nos continua também a pasmar é como se pode falar com tanta leviandade de investimentos adiados, quando, no Governo de Vossas Excelências, os investimentos
foram adiadíssimos. E mais, quando privatizaram totalmente ou parcialmente empresas como a TAP ou com a CP, não deixa de ser notável que aqui, com tanta leveza, coloquem questões de constrangimentos com os quais hoje, infelizmente, somos confrontados por via também de uma pandemia que era imprevisível. Mas sobre a matéria que aqui nos traz, preferia destacar algumas questões que o Grupo Parlamentar tem para colocar, nomeadamente naquilo que diz respeito, e tivemos a oportunidade de ler com atenção a apresentação, a emissão de 42 pareceres prévios vinculativos sobre a formação ou alteração de contratos de serviço público. Queríamos, por um lado, vincar a importância da crescente adoção desta metodologia e deste mecanismo e, simultaneamente, saudar, como aqui também fez, as autoridades locais, nomeadamente as CIMs e as AEMs, porque é de facto notável que 85% dos municípios tenham delegado e partilhado total ou parcialmente estas competências, permitindo ganhos de escala e ainda assim numa dimensão próxima das pessoas, numa dimensão próxima dos problemas. É uma tendência também que saudamos e perguntava-lhe qual o impacto concreto que tem abandonar a prática do ajuste direto e passar à prática mais escrutinável, mais mensurável do ponto de vista dos resultados pretendidos dos concursos públicos. E a este propósito, sublinhar também, perguntar-lhe, porque hoje será temática de debate também neste Parlamento, como está que informações pode partilhar connosco sobre o concurso da AML, um concurso ambicioso, um concurso que virá juntamente com o PART, juntamente com o ProTransp e outros, reforçarem muito a mobilidade para esta população. Em segundo lugar, gostaríamos de dar nota daquilo que tem a ver com as referências feitas à Direção-Geral do Consumidor, mas em lato senso, naquilo que diz respeito à defesa do consumidor, porque muitas vezes havia a visão redutora do transportado ou da mercadoria transportada, para o caso, indiferente, mas realmente hoje em dia há uma ótica centrada no utilizador, na qualidade do serviço que lhe é prestado, o que, na nossa opinião, é salutar e elogiamos, nomeadamente, a questão da coordenação que foi feita ao nível do Ministério da Economia e dos operadores e também com a intervenção da AMT, claro está, do livro de reclamações eletrónico. Que influência é que isto trouxe? E tomamos também nota de que houve esse aumento de reclamações tendentes à questão da pandemia, também se pudesse especificar um pouco. Não queria deixar de fazer uma referência às questões dos impactos do PART, porque é muito importante que fique claro para quem nos ouve e que fique claro nesta nossa audição que existe uma estratégia de transportes em Portugal e não vamos reduzir apenas à rodovia ou à ferrovia, estamos aqui a falar de todos os módulos. Existe uma estratégia que vinha sendo pensada já há algum tempo e implementada e a questão do Covid veio, de facto, destacar algumas coisas, algumas fragilidades, mas também, na nossa opinião, vem tornar evidente a necessidade, e quando olhamos, por exemplo, para o diagnóstico preliminar dos impactos do PART, é também muito importante destacar que tivemos excelentes resultados na área metropolitana, excelentes resultados na área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas há também uma questão que fica evidente neste diagnóstico e que tem que ser aqui referida. É que existe um quadro da maior importância onde a AMT exclui aquilo que são as AMs e faz uma apreciação. E uma coisa que tem sido repetidamente reiterada neste Parlamento é de que o PART seria um programa apenas para as AMs e aquilo que nós aqui concluímos é que não. Existem duas consequências fundamentais da implementação do programa de apoio à redução tarifária que contou, aliás, com o voto contra da direita. Antes de mais, observamos a redução da compra de títulos ocasionais. E queria-lhe perguntar a sua opinião sobre esta matéria, porque aquilo que o Grupo Parlamentar do PS constata é que muita gente que fazia aquisição compulsiva de títulos passou a ter um sistema, passou a ter um passe que lhe permite o acesso a toda uma rede. Mas, se olharmos para o diferencial, vemos que além destas compras espontâneas, temos também um aumento do número de passageiros transportados e eu queria chamar a atenção para o número de passos vendidos fora das áreas metropolitanas e perguntar-lhe se podia detalhar mais também sobre esta matéria, porque isto é o que o Partido Socialista tem dito em números e, portanto, constatamos que a realidade nos vem dar razão. Uma nota também muito importante e perguntar-lhe se as empresas públicas de transportes tiveram muitas vezes a cumprir mais do que os mínimos que tinham sido exigidos.
E nesta matéria parece-nos que, além do Serviço Público de Transportes que prestaram também um serviço à saúde pública, nomeadamente prevenindo ajuntamentos. No entanto, como aludiu a uma redução de bilhética na ordem dos 90%, é evidente que há uma questão de equilíbrio orçamental destas empresas, que lhe perguntava se podia partilhar connosco e saudar o Governo pela inscrição em Orçamento de Estado dos 94 milhões que já aqui aludiu. Para terminar a minha intervenção e no respeito pelo rigor que o Sr. Presidente nos solicitou, é muito importante também no contexto do Covid perguntar-lhe o seguinte: falou de algumas medidas que são tomadas a nível nacional, instalou-se a ideia de que os transportes eram causa de propagação da doença. Não sendo virologista, nem eu, nem provavelmente o Sr. Doutor, sabemos que hoje em dia há um número crescente de especialistas que vão florescendo, apesar de não o serem, mas ainda assim quero questioná-lo. Existem países, e países ditos muitíssimo desenvolvidos, onde não foram colocadas limitações à capacidade. E, portanto, havendo um investimento enorme na higienização e também na questão das máscaras, se isso não são medidas que bastam. Sr. Presidente, muito obrigado. E muito obrigado também à AMT. Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado pelo cumprimento rigoroso no tempo que lhe estava atribuído nesta primeira ronda. Dr. João Carvalho, Sr. Presidente, faz favor, 7 minutos para resposta a estas questões. Eu quero aqui referir, porque a AMT faz, enfim, em relação à reforma que se está a passar, é extremamente importante e vou ser talvez repetitivo. Reparem, 85% dos municípios delegaram competências nas CIMs e nas AMs, portanto, abrangendo grande parte do transporte público de passageiros. Estão em desenvolvimento, portanto, os recursos a decorrer da AML, da AMP, das CIMs, eu vou referir porque acho que é muito importante, das CIMs de Alzira e do Tejo, do Alentejo Central, do Baixo Alentejo, da região de Aveiro, da Beira Baixa, do Ave, do Alto Minho, do Cávado, do Tâmega e Sousa, de Viseu de Alenfojo e da região autónoma da Madeira. Estes estão concursos já, portanto, na estrada, portanto, a decorrer. Estão em análise ainda, porque realmente, enfim, os recursos que são na AMT, estamos ainda a analisar, das CIMs do Oeste, do Médio Tejo, da região de Coimbra, da região de Leiria, do Alentejo Litoral, do Alto Alentejo, das Beiras e Serra da Estrela, do Alto Tâmega, do Douro e Terras de Trás-os-Montes e também mais 47 procedimentos concursais de municípios. Demos 11 pareceres negativos, até agora, no total, 19 e 20, a Pedrógão Grande, a Belmonte, a Marinha Grande, a Torre de Moncorvo, a Armamar, a Lausanne, a Taboaço, a Vendas Novas, a Pinhel, a Barcelos e a Tomar. Sendo que estes quatro pareceres, de Vendas Novas, Pinhel, Barcelos e Tomar, já convolámos em positivo, já que seguiram as recomendações que nós apresentámos nos concursos. Portanto, isto é uma reforma fantástica no nosso país. Agora, diretamente, em relação ao parte, como eu referi, portanto, há 22% no total nacional, há 22% de passos vendidos. Estou a falar de um período de 8 meses, entre março a outubro de 2018, comparando com 2019, há uma redução de passos ocasionais de menos 9%, há um aumento de passageiros transportados de 7%, há um aumento de 15% de passageiros com passe e há uma redução de 12% de passageiros com títulos ocasionais. Na área metropolitana de Lisboa, há um aumento de passos vendidos de 29%, há uma redução de 9% de passos de bilhetes ocasionais, há um aumento de 9% de passageiros transportados, há uma diminuição, há um aumento de 17% de passageiros com passe e há uma diminuição de 15% de passageiros com título ocasional. Isto na AML. Lá em cima, na AMP, temos um aumento de 15% de passos vendidos, uma redução de bilhetes ocasionais de 7%, vendidos, um aumento de passageiros também de 7%, um aumento de passageiros com passe de 14% e uma redução de passageiros com bilhetes ocasionais de uma redução de 8%. Excluindo as áreas metropolitanas, estamos a falar das CIMs e do resto do país, temos um aumento de 5% de passos vendidos, temos uma redução de 1% de bilhetes ocasionais, temos, em termos de passageiros transportados, não há um aumento significativo, não há redução, temos o aumento de passageiros com passe de 1% e temos uma redução de passageiros com títulos ocasionais de menos de 2%. Devo dizer que, enquanto nas áreas metropolitanas, praticamente o parto iniciou-se logo em abril, maio,
assistimos foi espaçadamente. Portanto, é difícil nós referirmos com mais rigor aquilo que se passou, porque foi em meses diferentes que do resto do país foi feito. Em relação, portanto, concretamente à área metropolitana de Lisboa, devo dizer que este concurso está a decorrer e que teve já o nosso parecer prévio vinculativo positivo, com algumas recomendações, mas positivo. Vai haver um aumento de 40% na oferta. E é esta reforma que vai ajudar o país em situações de horas de ponta, em situações complicadas, esquecendo, enfim, o problema que estamos a passar, da pandemia que estamos a passar, isso não era expectável, mas vai haver um aumento de 40%, uma melhoria na qualidade do serviço. Porquê? Porque há uma diminuição da idade da frota. Isto também se aplica à AMP, também se aplica a outros, como eu referi, o caso do Baixo Alentejo, que para mim é o mais flagrante, porque as localidades menos densamente povoadas, enfim, como cidadão, provavelmente nos preocuparão mais, portanto, e temos mais em cima desses aspectos. Devo referir que a Direção-Geral do Consumidor tem sido uma dinâmica, enfim, que eu, sinceramente, que nós não esperávamos. Implementámos, em conjunto e também com outras entidades, implementámos o livro de reclamações eletrónico. Praticamente tem 1 ano de existência, mas funciona. Portanto, qualquer reclamante, por exemplo, o caso dos táxis, que nós recebíamos poucas reclamações manuais, portanto, o livro vermelho dos táxis, recebíamos poucas, porque realmente ninguém se deslocava, tinha uma reclamação, não se ia deslocar à sede do táxi para reclamar. O que é que se passa com o livro de reclamações eletrónicas? Envia diretamente para a AMT, para o site da AMT e automaticamente também para a Direção-Geral do Consumidor, e aí poderemos atuar. Isto é um exemplo do táxi, não é nada contra os táxis, mas é só um pequeno exemplo que eu referi. Também uma situação muito importante para a mobilidade das pessoas foi ter sido considerado que os transportes públicos de passageiros fossem considerados serviços públicos essenciais, tal como as águas, tal como o serviço de eletricidade. E isto permite o quê? Permite que qualquer reclamante, qualquer problema, o litígio seja praticamente gratuito e seja efetuado em termos dos tribunais que existem do consumidor. Portanto, isto é também uma alteração qualitativa muito grande. Em relação às reclamações da pandemia, que o Sr. Deputado perguntou, nós, como eu referi, recebemos até hoje cerca de 400 reclamações. Portanto, o nosso sistema de controle de gestão analisa as reclamações e envia-as para os operadores em causa, rodoviários, e para a autoridade local em causa. Recebemos a informação, simultaneamente, assim que recebemos, enviamos também para o reclamante e enviamos também depois para a DGS, consoante seja uma questão de saúde pública, a reclamação, se for uma questão de segurança pública, portanto, será para o MAI, que nós enviamos. E temos enviado sistematicamente, chega, praticamente é logo enviado. Já referi os passos, também das áreas metropolitanas, Sr. Presidente, eu penso que se não passou nada, que respondi. Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Também muito obrigado pelo cumprimento do tempo que lhe estava destinado. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada, 7 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da AMT aqui presentes e a informação que deram até agora. Nós íamos focar, se calhar, em algumas questões mais concretas, porque, percebendo o papel importante que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes tem atualmente, ela também acaba por ter uma articulação cada vez maior, seja com municípios, seja com as áreas metropolitanas, com as comunidades intermunicipais, e sabemos que, desde a implementação do PART, na verdade, que muita coisa mudou. O Sr. Presidente teve já aqui a oportunidade de dar indicação desta mudança, se calhar estrutural, e esperemos que seja daqui para a frente cada vez mais aprofundada, do ponto de vista da mobilidade e do transporte público, porque esse sim deve ser o caminho, não só por questões ambientais, mas também por uma questão de direito à mobilidade, e isso sim é importante reforçar. No entanto, e apesar dos dados que nos deu na sua apresentação e que foi dando aqui, enfim, temos tido ao longo do tempo também aqui no Parlamento a oportunidade de ir avaliando
mais de perto aquilo que foi o crescimento do número de passes vendidos, de passageiros transportados, etc., mas sempre nos preocupou, e creio que os dados ainda demonstram isso, apesar de tudo, tem muitas razões, não estou aqui a fazer um juízo de valor sobre isso, mas a diferença ainda muito grande entre áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, porque é um facto, ela existe, e ainda antes desta pandemia ter começado e, portanto, de estarmos num momento diferente, o grupo parlamentar até reuniu com algumas comunidades intermunicipais para perceber qual é que era o ponto de situação, as dificuldades vividas e, de facto, aí sim a Autoridade de Transportes poderá ter aqui um papel no auxílio também às próprias comunidades intermunicipais, porque se percebe que numa comunidade intermunicipal que tem do interior mais profundo de Portugal, terá uma necessidade completamente diferente, não só no tipo de concursos que vai fazer, mas nas necessidades que as populações têm de uma área metropolitana ou de uma comunidade intermunicipal próxima de uma área metropolitana. E, portanto, se pudesse aqui também falar um pouco do que é que tem sentido por parte das comunidades intermunicipais, quais é que são as dificuldades que têm sido mais vezes faladas, porque nos parece importante também para nós percebermos o que é que pode ser melhorado não só no PART, mas também no ProTranspo e noutros programas que possam surgir daqui para a frente. O Sr. Presidente falou da avaliação dos apoios atribuídos no âmbito da pandemia. Isto aqui parece-nos relevante, se pudesse concretizar um pouco mais quais é que foram estes apoios, o valor e que avaliação é que fizeram exatamente disto. E se estamos a falar de apoios atribuídos, por exemplo, aos operadores de transportes que mantiveram layoff durante este momento e que não garantiram a oferta, nomeadamente nas áreas metropolitanas, e sentiu-se bastante. Se tem a ver com isto ou não e que avaliação é que fizeram relativamente a esta matéria, porque nos parece relevante e é um debate que está, como sabe, hoje em dia em cima da mesa. Por outro lado, a questão dos concursos internacionais e dos pareceres que a Autoridade de Transportes tem que fazer relativamente aos concursos internacionais, se eles já foram emitidos e se estão disponíveis no site, pelo menos da nossa parte não conseguimos encontrar estes pareceres e seria relevante para esta Comissão ter conhecimento dos mesmos. Depois, sobre outro tipo de âmbito da própria autoridade, aqui sobre o TVDE e plataformas eletrónicas, porque também ao longo dos últimos anos foi muito discutido e gostaríamos de ficar a conhecer qual o ponto de situação sobre o estudo que pretende avaliar a atividade do TVDE quanto à estrutura do mercado, a frota de veículos utilizados, os impactos ambientais, porque achamos que estamos num momento em que é preciso conhecer de facto os desenvolvimentos deste setor, quanto a estes aspectos, mas outros também que foram sempre muito falados, como por exemplo a questão laboral, e o que é que neste estudo está a ser pensado ser considerado e qual é que é o andamento neste momento, se é que pode dar essa informação, se já existe alguma coisa preparada. Também sobre as plataformas eletrónicas, que está obviamente ligada a esta questão do TVDE, mas não só, gostaríamos de conhecer em que ponto se encontra a auditoria da atividade das plataformas eletrónicas, que está prevista, creio eu, no artigo 30 da lei que criou esta regulação, porque percebemos e temos tido alguma, enfim, antes da pandemia com certeza, agora durante também, mas temos tido algumas notas e algumas queixas, digamos assim, que têm chegado ainda sobre, enfim, a forma como as plataformas eletrónicas conseguem facilmente, infelizmente ainda fugir às suas obrigações, a transformação dos trabalhadores em empresários em nome individual e, portanto, que eram problemas que já existiam anteriormente. A criação da lei surgiu supostamente para ajudar a resolver estes problemas, mas muitos deles se mantêm e, portanto, gostávamos também que a Autoridade dos Transportes pudesse aqui referir estas duas matérias, porque nos parecem relevantes, tanto e também numa altura, e esta é outra pergunta sobre a questão do setor do táxi. Sabemos que o Governo, muito recentemente, criou um grupo de trabalho para monitorizar a modernização do setor do táxi. A AMT também estará envolvida neste grupo de trabalho. Se nos puder falar sobre os objetivos deste grupo de trabalho, qual é que é
enfim, a visão estratégica que têm para isto, porque sabemos que durante esta altura de pandemia o setor do táxi sofreu bastante, teve um impacto muito grande, houve várias reuniões, tanto da FPT como da Antral, com os próprios agentes governamentais para ajudar a encontrar aqui soluções para este setor, se este grupo de trabalho tem apenas a ver com isso ou se é de um âmbito mais geral e qual é que é o papel que a AMT terá aqui. E para terminar, Sr. Presidente, uma pergunta muito concreta que também já questionamos o Governo, mas ainda não tivemos resposta, tem a ver com os serviços de pilotagem do Porto de Lisboa, porque nos fizeram chegar informação sobre falta de lanchas de pilotagem e a utilização de uma embarcação que não reúne condições para ser lancha de pilotos, pelo que justificadamente a quase totalidade dos pilotos se recusa a embarcar na mesma e, cabendo à AMT a monitorização da atividade económica também no mercado portuário e deste tipo de serviços, e que é essencial para o desempenho do Porto de Lisboa, se a AMT tem conhecimento desta situação e que medidas é que já tem conhecimento que possam estar a ser feitas para a resolver. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Dr. João Carvalho, faz favor, 7 minutos para a resposta. Obrigado. Sra. Deputada, portanto, em relação... Já agora a última questão, lancha de pilotos, portanto, estamos a falar de questões relacionadas com segurança, neste caso fluvial, marítima também, porque abrange no Atlântico. Portanto, são competências da Direção-Geral de Recursos Marítimos, não são competências da AMT. Portanto, como cidadão saberia responder, mas como não estou aqui nessa qualidade, portanto, será com a Direção-Geral de Recursos Humanos. Em relação ao táxi, ao setor do táxi, como a Sra. Deputada referiu, saiu agora um despacho do Sr. Secretário de Estado da Mobilidade e criou um grupo de trabalho no qual nós também estamos incluídos. E sim, Sra. Deputada, temos ideias, já tínhamos antes, continuamos a ter as ideias como antes tínhamos, e portanto penso que a lei do táxi com certeza que terá de sofrer algumas alterações e nós, se me permitem, em sede própria, iremos apresentar as nossas ideias no sentido, portanto, de uma maior equiparação do setor do táxi ao setor dos TVDs. Essa é a nossa intenção, fazer isso. Daí, provavelmente, o Secretário de Estado nos ter colocado também no grupo de trabalho. Portanto, será, se não leva mal, em sede própria, que as nossas ideias, que já estão pensadas, que iremos, efetivamente, colocar. Em relação ao estudo, ao diagnóstico das plataformas, está em vias de estar ultimado, pensamos ultimá-lo, agora mete-se período de férias, pensamos ultimá-lo durante o último trimestre deste ano. Portanto, sobre a questão das plataformas. E depois, há pareceres estarem disponíveis no nosso site ou não. Sr. Deputado, nós só pomos o parecer na íntegra no nosso site depois do parecer do Tribunal de Contas. Portanto, aí é que o processo termina definitivamente. Aí é que será o parecer, por exemplo, em relação à ACP, que teve agora a resposta positiva do Tribunal de Contas há 2 ou 3 dias. Portanto, irá, com certeza, tudo aquilo que nós referimos em relação ao nosso parecer prévio vinculativo irá ser colocado no site. O Dr. Oliveira está aqui e será o responsável, se não puser isso no site, rapidamente. Todos os outros concursos ainda não foram ultimados, estão ainda em sede do Tribunal de Contas. Mesmo aqueles que já foram ultimados, como o caso da CIM do Algarve, está também no Tribunal de Contas. Assim que for terminado, nós colocamos o nosso parecer. Os apoios aos operadores relacionado com a questão também do layoff. Enfim, o layoff é uma medida genérica do país, do Governo, para todos os setores da economia. Este é outro setor da economia. Portanto, há problemas em todos os setores da economia, como há nestes transportes públicos. São problemas também diferentes, mas são problemas. E o layoff, uma coisa é certa, ou há compensação, portanto, se é o sistema de vasos comunicantes, como eu referi logo no princípio, as receitas de bilhete, há receitas de bilhete e há compensações financeiras. Os operadores, não os públicos, mas os operadores privados colocaram, parte deles, ou grande parte deles, colocaram parte dos seus trabalhadores em layoff. Agora, com a reposição das compensações em relação às receitas que eles têm para compor a receita, eu penso que gradualmente o layoff irá sendo reduzido ou, inclusivamente, retirado. Mas é tal coisa, portanto,
se imediatamente saísse o layoff, tinha de haver maior compensação financeira. Em relação às diferenças, o Sr. Deputado tem toda a razão nisso, se me permite também avaliar do que disse, em que as áreas metropolitanas são altamente beneficiadas em termos de compensações em relação às CIMs. Vamos lá ver. Primeiro, a reforma que houve também foi uma reforma interna dentro das autoridades locais, porque nós fizemos várias reuniões com CIMs e verificámos que, primeiro, que algumas autarquias compreendessem a vantagem numa comunidade e das economias de escala numa comunidade intermunicipal, não foi fácil. Mas estamos a chegar lá, não chegamos, estamos a chegar lá. Portanto, há realmente uma grande compensação às duas áreas metropolitanas em relação ao resto. Enfim, o critério que foi usado pelo Governo foi um critério de densidade populacional, critério também de necessidade de mobilidade maior, foi, portanto, onde está mais o emprego e, portanto, foi esse critério. Pensamos que o que houve, essa atribuição que houve o ano passado, com certeza que o Governo, nomeadamente a pasta da mobilidade e dos transportes, irá reanalisar melhor essa redistribuição. Portanto, realmente há um equilíbrio, achamos nós também que deverá ser mais equilibrado, mas, como eu disse, é uma reforma feita também internamente pelas comunidades intermunicipais e pelas autoridades locais, que, quantas vezes nós não notamos divergências da autoridade municipal em relação à CIM, mas eu quero isto, mas a CIM não quer, e fomos nós, com as nossas intervenções, que conseguimos também ajudar a que esta reforma importantíssima se fizesse. Portanto, penso que a próxima atribuição de compensações financeiras para as autoridades locais terá condições em conta estas também áreas, territórios nacionais, até por uma questão de coesão territorial, também que terão sido provavelmente menos favorecidas. Eu não sei se falhou alguma. Peço desculpa se falhou alguma. Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Mais uma vez também muito obrigado pelo cumprimento rigoroso do tempo. Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor, 7 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por cumprimentar o Dr. João Carvalho e toda a equipa da AMT aqui presente, agradecer as informações e os elementos que têm vindo aqui a partilhar com a Comissão Parlamentar. Há algumas questões, retomando aspectos que já foram aqui referidos e, noutros aspectos, colocando alguns aspectos novos. Por um lado, queria, em relação à redução tarifária, colocar, desde já, uma apreciação que tem a ver com o alcance e o caráter histórico da medida da redução tarifária. E estou a dizer redução tarifária, ainda não estou a dizer parte, porque o problema de baixar o preço dos transportes e o de passe, baixar o preço dos passes, era uma questão fundamental para as pessoas, enquanto utilizadores de transportes públicos, potenciais utilizadores que passaram a ser, ou que voltaram a ser, e para o país todo, mesmo para aqueles que andam de carro, que ficam a ganhar que haja mais transportes públicos e maior utilização deles. Qual foi, digamos, a reserva que nós tínhamos em relação à parte? Aliás, que nos levou a propor o reforço da verba, que até foi aprovado, não é? Era a questão da exigência de recursos que vinha colocar esta medida para as próprias regiões e municípios, ou municípios por interpostas CIMs, ou áreas metropolitanas, não é? Ou seja, há uma aposta forte no financiamento dos sistemas de transportes públicos que forçosamente tem de ser acompanhada pelos territórios, CIMs, áreas metropolitanas, etc. E essa questão, para além de nós, na altura, termos achado que era preciso ir mais longe no financiamento ao nível do Poder Central, e conseguimos, de certa forma, reforçar e garantir aquilo que era necessário para alargar essa abrangência, por outro lado, também é verdade, e pergunto-me se faz essa leitura também, acho que é factual, que a AML, por exemplo, a Área Metropolitana de Lisboa, optou politicamente por fazer uma aposta forte em termos de recursos, indo para além até daquilo que o próprio regime jurídico do PARTE exigia, não é? Ultrapassou aqueles valores, para garantir precisamente essa oferta. Outras regiões não podiam ou não quiseram fazer,
mas essa questão é uma questão, de facto, de responsabilidade política, não é? Tem a ver com as opções políticas a nível nacional que são tomadas. Uma CIM na zona raiana não tem, de certeza, as condições até de criar transporte público, não é de o fazer aumentar, é criar transporte público, e de certeza que o mercado não se encarregará de aparecer em força nos concursos públicos para oferecer transporte às pessoas, não é? E, portanto, há aqui também uma reflexão que temos que continuar a fazer e uma discussão que temos que continuar a fazer. Por outro lado, subsiste em larga medida para diversas situações aquele problema que foi muito sentido por muitas pessoas, que é a ligação no acesso, nomeadamente para as pessoas que vão trabalhar nas áreas metropolitanas, especialmente esse caso, e que vem das CIMs limítrofes. E isto é um problema que eu julgo que ainda não está ultrapassado totalmente, e há aqui um aspecto em particular notado na questão do transporte ferroviário. Porque, entretanto, do ponto de vista das ligações rodoviárias, as coisas foram sendo tratadas, mal ou bem, houve alguns desenvolvimentos, gostava também que nos pudesse dar nota dessa avaliação que faz, e, por outro lado, na CP as situações não tiveram o mesmo plano. E não tiveram o mesmo plano e não têm, desde logo porque a autoridade de transporte é outra. Não é assim. E, portanto, não é uma coisa entre a CIM do Alentejo Central e a AML a ligação de Montemor ou de Évora de Vendas Novas ou de Évora ou de Casa Branca para Lisboa. Não é? Portanto, essa é uma questão que suscitamos a propósito, inclusive, do contrato de serviço público da CP. O contrato prevê, ao nível do financiamento do Estado, este tipo de compensação em relação à redução tarifária. Eu acho que esta é uma questão muito importante para o futuro imediato e mais alargado em relação ao financiamento pela compensação, não apenas pela garantia da oferta de transporte, mas também pela compensação da redução tarifária e da garantia dessa medida. Por outro lado, só sublinhar um aspecto que nós não podemos deixar de observar, e temos feito muitas vezes esta discussão por parte do PCP, levantamos muito este problema do layoff simplificado, que é o regime tentado a ser aplicado nas empresas de transportes rodoviários, nomeadamente, é que o layoff foi, numa altura em que os transportes faziam falta, uma situação em que o dinheiro do Estado e da Segurança Social foi gasto para compensar não a oferta de transporte, mas a redução da oferta de transporte. Estava-se a pagar às empresas para ficarem paradas. E foi isso que aconteceu e é isso que está a acontecer. É isso que continua a acontecer. Portanto, esta medida é, do ponto de vista dos transportes, duplamente penalizadora, porque induz a uma redução da oferta, penaliza os trabalhadores que ficam em casa com os salários cortados e penaliza os utentes, os passageiros, porque têm menos transporte do que tinham, e aqui há um aspecto que é muito importante e que já ontem abordámos e vamos continuar a abordar com o Governo também. É que uma coisa são as estatísticas em relação aos números que indicam a procura em relação aos transportes públicos e o que isso indica em termos das médias. Eu admito que, na sequência do parto, houve um aumento muito grande da procura de transportes, talvez fora da hora de ponta particularmente, ainda mais do que na hora de ponta. Ou seja, os fins de semana, o transporte ao longo do dia teve um aumento em flecha da procura e se calhar é aí também que se faz sentir a diminuição maior da procura nesta altura de Covid, estado de emergência, etc, etc. E, portanto, na hora de ponta da manhã, especialmente, há uma situação em que, estatisticamente, os números indicam diminuição, sim senhor, mas as pessoas, quer dizer, por mais que expliquem às pessoas, as pessoas continuam a sentir aquela aglomeração e aquela situação de falta de condições dos transportes. Não podia deixar de colocar. Nós vamos ter, na segunda ronda e mais à frente, outras oportunidades, porque há outras questões que ainda queria colocar sobre contratos de serviço público, em relação à ACP, em relação à Transtejo e Soflusa, gostava também de colocar desde já, deixava esta matéria, mas deixava para já estas questões. Deve ou não haver outro tipo de controle e organização na oferta e no sistema de transporte de passageiros individual a propósito das questões da TVDE? Porque há uma absoluta falta até de conhecimento pelo Estado em relação à oferta que existe em cada momento. Deve ou não haver contingentes, deve ou não haver um outro tipo de organização para contrariar a concorrência desleal. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para acabar a frase, para contrariar a concorrência desleal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhor Dr. João Carvalho, faz favor, 7 minutos para dar resposta às questões colocadas. Muito obrigado. Portanto, em relação à questão de se estas compensações financeiras entram na CPE, não. Portanto, não é previsto nenhuma compensação de redução tarifária na CPE. Portanto, o PAR tem um regime próprio e a CPE, portanto, tem também o seu regime próprio de compensação. Agora, com o contrato já assinado, já também aprovado pelo Tribunal de Contas, efetivamente já as compensações na CPE poderão entrar em troca pelas obrigações de serviço público que a CPE vai... Sim. Exato. O PART teve e tem, portanto, um profundo impacto social. Faltava uma componente, que é a componente da oferta, que isso consegue-se com os concursos. Portanto, temos aqui todo um sistema que se vai compondo e vai somando. Em relação aos números médios, os números médios não estão errados. De qualquer maneira, o que acontece é que a concentração das pessoas não é fácil de controlar. A concentração não é muito fácil. Só se resolve realmente com uma fiscalização apertada e também com a oferta, como é evidente, não é? Estudo mais problemas de ligações das áreas metropolitanas com as cimas vizinhas. Os contratos irão resolver, mas será de acordo também com as compensações que for determinado para cada uma das autoridades. Os critérios das compensações é que irão determinar isso. Em relação ao controle das compensações, eu acho que também é extremamente importante como é que nós, com os recursos que temos, vamos fazer o controle se há ou não sobrecompensação, que isso é fundamental. Eu deixava aqui o Dr. Hugo a explicar, portanto, como é que iremos fazer. Vou descansar um bocadinho. Muito bom dia. Nós temos em consulta pública no nosso site o regulamento que irá fazer esse controle de compensações e toda a informação que será solicitada a operadores e autoridades de transportes. Esse controle de compensações irá abranger qualquer compensação e qualquer apoio do Estado. Ou seja, não só aqueles apoios que são atribuídos aos operadores via o Decreto-Lei 14C, ou seja, para o Transp, parte 418 e sub-23, mas também as verbas que vierem do orçamento suplementar, as verbas que as autarquias e as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas já pagam aos operadores no âmbito de contratos de serviço público e, obviamente, vamos também ter em conta outros apoios do Estado. Ou seja, estas verbas do Estado não serviram para cobrir déficits tarifários, serviram sim para mitigar os impactos nas empresas e para permitir que elas prestassem serviços mínimos. Como prevê em qualquer país da Europa e tem a ver com o regime europeu, é possível fazer pagamento aos operadores dos prejuízos que eles tenham diretamente com esta pandemia, não poderão ser sobrecompensados. E aí teremos em conta naturalmente qual foi o serviço que foi efetivamente prestado pelos operadores para perceber se esse apoio foi ou não desproporcional. Este controle de compensações da AMT depois entra com uma série de ações que estão previstas no nosso plano de atividades e que não são copy-paste. Portanto, são ações que se repetem todos os anos. Portanto, o relatório anual de compensações que será divulgado brevemente, onde nós recebemos informação de operadores e de municípios, para perceber o que é recebido a nível de transporte escolar, a nível de contratos de serviço público, através dos pareceres prévios vinculativos, onde fazemos uma avaliação de legalidade das compensações que são previstas pagar aos operadores, isso tem a ver com dados de base e com variáveis de procura e de receitas, são as informações que eles nos têm que transmitir diretamente. Também devo dizer que também está no nosso site o nosso regulamento relativo às obrigações de transmissão de informação de operadores e de autoridades, que é uma bateria de indicadores com várias páginas, onde tem indicadores de cumprimento de oferta, pontualidade, indicadores financeiros, e essa informação tem que nos transmitir anualmente. Este ano vence o primeiro ano em que essa informação tem que ser transmitida. Portanto, nós temos várias fontes e com certeza conseguiremos avaliar se existiu ou não sobrecompensação em algum operador, sendo certo que os nossos números dizem que com uma quebra de receitas de 90%
e o valor das compensações normalmente representam 30% a 40% do que é necessário para sustentar um serviço de transportes, enfim, será um pouco difícil, mas sim, entraremos em conta com o layoff, com certeza. Só complementar, o relatório das compensações financeiras relativas a 2018 já está feito e iremos entregá-lo, iremos enviar ao Sr. Presidente no decorrer da próxima semana. Assim como o relatório das reclamações. Sim, também ao Sr. Presidente. Sim. Enviam para o serviço da Comissão, já tem o e-mail, portanto enviam para o e-mail da Comissão, por favor. E está no site, estão-me a informar, mas enviariam, por favor, para o e-mail dos serviços da nossa Comissão. Seria agora a vez... Sr. Deputado, já estamos na... Se o Sr. Dr. João Carvalho quiser, está no seu tempo, isso tem. Mas tinha acabado a intervenção? Tem, tempo tem. Um minuto. Qual é a questão, Sr. Deputado, já agora? Era a questão da organização do transporte individual de passageiros. Contingente dos táxis. Contingentes na TVDE ou alguma organização e gestão da oferta e controle do mercado, do setor. Muito bem. Sr. Doutor, um minuto, faz favor. Menos de um minuto. Já respondi ao Sr. Deputado, já reconheci ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que temos ideias, portanto, este grupo de trabalho vai ser extremamente importante, do táxi, e iremos apresentar ao grupo de trabalho as nossas ideias. Portanto, se me permite, iremos no local próprio desse grupo de trabalho, e depois será conhecido com certeza, mas temos ideias muito concretas sobre a questão de contingentação de contingentes, em relação aos táxis, em relação aos TVDEs. Portanto, temos ideias claras, concretas, e iremos apresentar no grupo de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Seria agora a vez do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, que esteve já presente na sala, mas que me informou que tem que se dividir nos trabalhos de outra comissão parlamentar e que, por esse motivo, muito provavelmente não poderia usar a palavra. E como não pode mesmo, uma vez que não está presente em sala. Portanto, vamos dar início à segunda ronda. Nesta segunda ronda começa novamente o Grupo Parlamentar do PSD. Penso que é novamente o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado, são 3 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar só com uma questão prévia, porque fui, portanto, citado pelo Sr. Deputado André Pinotto, e apenas dar aqui uma justificação que eu acho que é devida. Quando ele falava na questão dos investimentos, que eu tinha falado, há aqui que precisar que, conforme a autoridade falou, os investimentos previstos para 2019, não foram feitos politicamente por uma questão das cativações e da obsessão do Partido Socialista pelo superávit e que é bem patente na degradação do serviço público e é bom realçar aqui nesta Câmara. Em contraponto, do lado do PST, nós vivemos tempos muito complicados a seguir à Troika. Eu gostava de fazer de 3 perguntas muito rápidas para quando, e portanto ainda tivemos conhecimento do relatório das reclamações do primeiro semestre de 2019, ainda não o temos do segundo semestre de 2019 e precisamente por causa dessa degradação do serviço público era muito importante saber quando é que será disponibilizado. Há uma outra pergunta que eu gostaria de saber, no seu plano de atividades fala na questão da articulação e da colaboração com a Autoridade da Concorrência, pode-nos adiantar mais alguma coisa sobre esta informação, explicitando como é que se materializa e em que é que se vai concretizar. Por fim, na questão dos contratos de serviço público, eu sou eleito por Viana do Castelo e, portanto, há uma das CIMs, que é a CIM do Alto Minho, falou-nos que só foram lançados, e, portanto, há aqui um avanço com 3 das 23 comunidades intermunicipais. No caso do Alto Minho, pergunto-lhe quando é que lança o concurso para a rede de transportes públicos. Há uma grande problemática, há concelhos do Alto Minho que não têm nenhuma ligação entre transportes dos mais diversos níveis e, portanto, há aqui um problema grave
são territórios de baixa densidade territorial e, portanto, é um problema. Mas também o lançamento dos concursos pelos municípios para os transportes escolares. São difíceis porque existem muitas dúvidas também sobre o que é que se vai passar com as escolas. E este assunto para nós é muito importante porque estamos a falar que não chega ao metro ao Alto Minho, estamos a falar que não, a CP não cobre parte dos concelhos desta CIM e, portanto, não é caso único, há muitas outras comunidades intermunicipais onde são territórios de baixa densidade, mas são para nós muito importantes e há muitos problemas e, por fim, dizer-lhe que para quando é que se impõe o fim do layoff às empresas de transportes para evitar que ainda seja mais fraca a cobertura dos transportes nestas regiões, mas também em todas as regiões do país que sofrem da mesma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo cumprimento do tempo. Cumpriu. Estou-lhe a agradecer por isso também. Sr. Doutor, eu informei logo no início, não informei no início da ronda, mas informei no início da audição, que esta ronda responde no fim, terá, só para ter uma noção da gestão do tempo, terá 3 minutos por cada grupo parlamentar que usar a palavra. Significa isto que, à partida, usarão da palavra 4 grupos parlamentares, se assim for, terá 12 minutos para responder. Informo só para fazer a gestão do tempo que mais lhe der jeito. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Pereira. Faz favor, Sr. Deputado, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes e a sua equipa e vou mudar um bocadinho o registro daquilo que foi as primeiras audições. Eu vou falar sobre a Madeira. Não é um tema novo, eu já o fiz inclusive com o Sr. Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes, já escrevi cartas para a Autoridade de Mobilidade e Transportes, já fui à Autoridade da Concorrência, não para a Autoridade de Mobilidade e Transportes, mas à Autoridade da Mobilidade e Concorrência por causa do mesmo tema, e eu espero que esta audição tenha consequências. Esta audição feita por mim hoje tenha consequências, porque o tema tem a ver com os transportes marítimos para a Madeira, eu julgo que o Sr. Presidente conhece bem esse tema. É um tema controverso há muitos anos, mas já surgiram muitos apelos de vários quadrantes para que a autoridade e o regulador fizesse alguma coisa sobre aquela matéria. Eu devo dizer, em abono da verdade, que me surpreende que nada tenha acontecido desde essa altura até agora. Passaram muitos anos desde que o sistema de mobilidade de mercadorias e, sobretudo, mercadorias marítimas está implementado na Madeira e, de facto, nada aconteceu, apesar das promessas que iriam acontecer. Qual é o problema? O problema tem a ver com o custo exagerado do transporte de mercadorias para a Madeira, que tem origem na existência de uma operação portuária que, desde logo, tinha um licenciamento que não cumpria com regras mínimas, como o Sr. Presidente julgo que sabe, que, curiosamente, desde 2017 nem sequer existe, como sabe. Há uma operação portuária a funcionar na Madeira desde 2017 que não tem nenhum nível de autorização legal, e isto é absolutamente grave, não consigo sequer entender como é que a Autoridade de Mobilidade e Transportes ainda não fez nenhuma recomendação para a regularização desta matéria, parece-me de facto muito complicado. A situação é de veras complicada porque nós temos 4 armadores, 3 deles pertencem ao mesmo grupo e é evidente que estamos perante aqui, no que diz respeito ao frete marítimo, perante uma cartelização do setor. Quando olho para aquilo que são os objetivos estratégicos da Autoridade de Mobilidade e Transportes, vejo supervisão, falha na supervisão porque falha na transparência deste processo e não fez nada até hoje, e é absolutamente lamentável que não tenha feito, nunca o fez publicamente, falha no ambiente concorrencial, parece mais ou menos óbvio que existe, de facto, um ambiente que não promove a concorrência e que conduz a preços de frete marítimo sempre iguais, dando indicações claras que estamos perante um cartel óbvio, que tem origem, mais uma vez, na operação portuária, que é detida
pela mesma entidade que tem os tais 3 armadores, e, portanto, isto é, de facto, algo absolutamente inaceitável, e depois falha também na defesa dos direitos do consumidor, porque, na verdade, quem perde com isto tudo são as empresas e são as famílias da Madeira que acabam por suportar preços mais elevados. E, portanto, nós estamos perante uma situação dramática que exige, da parte da Autoridade de Mobilidade e Transportes, uma atuação. E, portanto, eu queria perguntar como é que aceita que uma operação portuária esteja a funcionar nos termos em que está, se já fez articulação com a Autoridade da Concorrência sobre esta matéria, se já fez alguma recomendação e se tem alguma proposta para fazer daqui para a frente. Tudo isto é, de facto, muito grave e eu espero, sinceramente, que esta seja a última vez que nós tenhamos que conversar sobre esta matéria e que haja uma atitude proativa por parte da Autoridade de Mobilidade e Transportes que tem essa função, que tem esse dever e que, sinceramente, me parece absolutamente essencial que faça alguma coisa de concreto sobre esta matéria. A pandemia veio a agravar os problemas de competitividade da região e naturalmente, que, tendo em conta a situação, exige que, nesta fase, para arranque e para a recuperação da economia, esta questão seja resolvida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Não está. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Sr. Doutor, menos 3 minutos. Não está o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou uma proposta no processo do orçamento suplementar, que é uma proposta para reforço da verba, no sentido de garantir a reposição integral da oferta dos transportes públicos. Ou seja, a proposta do Governo é colocar no orçamento uma verba destinada a permitir 90% da oferta. O que nós propomos é um acréscimo de mais 10 milhões de euros para possibilitar a totalidade da oferta de transporte. E eu gostava também de colocar isto à consideração e pedir também o comentário, porque uma coisa é nós adequarmos a oferta à procura, que é uma expressão arrepiante de outros tempos que servia para cortar a oferta, mas uma coisa é adaptarmos a oferta à procura, que já serviu para muita coisa no passado, fazer uma oferta restrita em tempo de epidemia é mais gravoso e, portanto, nós propomos esse reforço integral, esse reforço para garantir a reposição integral da oferta de transporte. Gostava de perguntar, em relação ao serviço público e ao contrato de serviço público da CP, se nos pode dar alguma nota daquilo que observou terem sido as principais diferenças ou evoluções nos desenvolvimentos do processo de decisão, porque houve, digamos, um processo que se foi desenvolvendo com várias versões, adaptações, pedidos de esclarecimento, ou se estamos na mesma, no essencial em relação à proposta daquilo que até a própria CP identificava. Qual o ponto de situação? Terceira questão. Qual o ponto de situação em relação ao contrato de serviço público da Transteja e Soflusa? Eu tinha referido isso na ronda anterior, mas não foi possível tratar. Qual é digamos, a avaliação que fazem nessa matéria e qual é a perspectiva, digamos, quarta questão, qual é a perspectiva das restantes empresas do setor a este nível, ao nível de fixação dos critérios e dos contratos de serviço público? Quinta questão. Os concursos públicos para os contratos de transportes das várias regiões e dos vários territórios, se os prazos que estão definidos se mantêm, porque nós temos ouvido alguns setores, algumas vozes a dizer e a reclamar que isto devia ser prolongado, etc., que devia entrar em vigor mais tarde. Qual é a vossa perspectiva em relação a essa matéria? E última questão, que está relacionada com a primeira, que é aquela que eu mencionei da proposta do PCP para reforçar a verba para garantir a oferta em pleno. Há um senhor autarca daqui da área de Lisboa, aqui de Cascais, que escreveu um artigo a dizer assim: caso a AML não apresente uma solução efetiva até segunda-feira, todas as rotas intermunicipais serão paradas à entrada de Cascais e os passageiros farão testes de temperatura e depois transbordo para rotas municipais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Qual é a leitura que faz e qual é o enquadramento que se pode dar a este tipo de anúncios? Vá. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Carvalho, portanto, 3 grupos parlamentares, 3 vezes 3, 9 minutos para responder às questões colocadas de acordo com o nosso regimento. Faz favor, teremos ainda depois uma terceira ronda, julgo eu. Se houver senhoras
e senhores deputados inscritos. Julgo que haverá. Faz favor. Em relação... Não estava carregado. Em relação ao nosso relatório das reclamações, iremos, já está ultimado, iremos apresentá-lo, eu penso que ainda esta semana, do segundo semestre de 2019. O que é que verificamos? Há um aumento de reclamações, mas se esse aumento absoluto de reclamações pode significar que tem de ser visto com o aumento de passageiros. E, efetivamente, comparando as reclamações com o aumento de passageiros, há uma redução nos vários modos de transporte. Portanto, em termos absolutos não há, mas em termos absolutos vale o que vale. Se há aumento de passageiros, realmente temos de analisar com o aumento de passageiros, é natural que haja mais reclamações. Pois. Sim, de 18 para 19. É, 18 para 19. Do segundo semestre de 18 para o segundo semestre de 19. Não percebi? Sim, isso já temos, já está feito. O primeiro semestre. Primeiro para o segundo. Eu não sei se nós iremos fazer isso. Vou-lhe dizer porquê. Porque o primeiro semestre e o segundo semestre, todos os anos, a comparação entre eles, há questões sazonais que a comparação não permite nada de especial. Vale a pena é comparar o semestre respectivo com o semestre do ano anterior respectivo. Porque comparar primeiro com o segundo semestre de 2017, verificámos em 2016, em 2017, realmente não tem grande significado, Sr. Deputado, mas poderemos fazer, podemos fazer. O que nós temos é comparado o mesmo período de um ano para o outro. Em relação às relações com a ADC, as relações com a ADC, portanto, qualquer processo de concentração, e digo isto também em resposta ao Sr. Deputado do PS, portanto, qualquer situação de concentração é um processo com a ADC que nos ausculta e nós temos de aparecer que não é vinculativo em relação a todos estes processos de concentração, em relação a processos de monopólio, portanto, oligopólio, etc. Mas já vou responder ao Sr. Deputado do PS. Mas a nossa relação com a ADC tem a ver com isso. Em relação ao Alto Minho, acho que ainda não recebemos. Já demos parecer, sim, já demos parecer exatamente. Como eu disse, sim, está analisado. Não é? Depende da cima. É. Depende da cima. Emitimos, sim, emitimos. Eu estou a descontar este tempo por causa das interrupções e também queria informar que o cronómetro começou nos 3 minutos, porque eu não pus a zero quando o senhor... Sim, efetivamente emitimos parecer para a CIMA Alto Minho, portanto agora é só lançar o procedimento, está dependente da CIMA. Em relação às questões também relacionadas com... em relação ao fim do layoff. O fim do layoff depende da recuperação da oferta, portanto, das compensações e também da procura. Penso eu, nós não estamos na gestão das empresas que pediram o layoff, mas vai depender disso. Portanto, o sistema é de vasos comunicantes, compensações, bilhética, layoff. Em relação ao Estatuto do PS da Madeira, a AMT já fez muito. Pode dizer não fez tudo. É verdade que em relação a várias situações não fez. Falta de recursos, é verdade. Nós, portanto, inclusivamente, a AMT foi a uma audição parlamentar da Assembleia Regional da Madeira. Explicar, portanto, o Sr. Deputado não sabe, mas fomos. Pronto, ok, mas fomos lá, portanto, lá está. Pronto, Sr. Deputado, mas fomos. Desculpe. Não preciso que faça audições, precisa que atue. Pois, mas, sim, nós respondemos, e lá respondemos a grande parte dessas coisas que o Sr. Deputado pôs. Em relação a estar ilegal ou não, a operação está ilegal ou não, efetivamente existe um documento de licenciamento ao operador, nós detectámos isso. E chamámos a atenção do Governo Regional que existe aqui este... Pois, não temos conhecimento disso, mas existe. Sr. Deputado, deixe continuar, por favor, Dr. João Carvalho, faz favor. Em relação à falha de supervisão da falha de ambiente concorrencial, efetivamente a questão concorrencial já foi analisada pela ADC, também com o nosso parecer, e, portanto, foi verificado isso. O mercado é um mercado aberto, Sr. Deputado, é um mercado aberto aos transportadores comunitários, de acordo com o Decreto-Lei 7 de 2006.
Exatamente, e muito bem, e muito bem. Portanto, nós, pois, não é a nossa opinião. Portanto, temos feito, quer na Madeira, quer nos Açores, temos várias ações de supervisão em relação ao mercado de transporte marítimo, nos Açores e na Madeira. Efetivamente, nos Açores tem havido mais preocupação dos agentes locais em relação ao transporte para os Açores, ao transporte marítimo da Madeira, não tem havido essa preocupação dos agentes locais, tem havido, os Açores tem havido, e temos feito muitas ações de supervisão, em que os resultados estão publicados. Na Madeira, como eu disse, o Sr. Deputado refere-se mais aos custos portuários. Deixe-me dizer-lhe que a conclusão que nós chegamos em relação à comparação de custos portuários na Madeira, como por exemplo do continente, os custos portuários da Madeira não são superiores aos do continente. Até, em alguns casos, são inferiores. Isto está comprovado por escrito por nós. Se quiser, podemos fazer chegar, como eu referi na audição. Portanto, a AMT não, desculpe dizer, não é verdade que não tenha feito ações de supervisão, não é verdade que haja uma falha no âmbito concorrencial. Portanto, desculpe dizer-lhe isto, mas, enfim, certo. Em relação às perguntas, mas nós, agradeço, ao Sr. Deputado, agradeço, de qualquer maneira, a sua intervenção, porque nos faz novamente a verificar o que é que se passa. Portanto, nós só temos que receber os vossos inputs e verificar o que é que se passa. Agora, não fizemos nada? Não, fizemos, sim, senhor. Em relação ao... Desculpe. Sr. Deputado. Não percebi. Srs. Deputados, eu pedia que não houvesse interrupções para o Dr. João Carvalho Sim. poder continuar a responder. O financiamento dos transportes realmente é essencial, o Sr. Deputado como dizia, é essencial. Não sabemos, não temos a certeza, provavelmente o Governo também não terá a certeza, se o financiamento existente, o financiamento destes 94 milhões de euros, será suficiente ou não para colocar a oferta nos 100%. Temos dúvidas também, temos feito a nossa calculatória. Agora, vamos por tateando e vamos vendo. Contrato da CP, o contrato da CP, várias versões, portanto, o que houve foi uma interação grande desde há 1 ano e meio, o contrato arrastou-se durante bastante tempo, foi fechado por nós, foi dado parecer positivo, o Tribunal de Contas agora, como eu referi, já também deu o seu parecer positivo depois de várias interações, nós também tivemos várias interações na altura com o Governo, e nós, a AMT está agora em condições de poder fiscalizar e monitorizar o contrato da CP. Em todos os aspectos de frequência, aspectos físicos, portanto, métricas, que não tinha, aliás, não havia contrato com a CP, e, portanto, agora sim, podemos chamar de incompetentes ou de falta de supervisão se realmente não estivermos a monitorizar agora o contrato da CP. Em relação a outros contratos, efetivamente, demos parecer positivo também ao contrato da Transtejo-Soflusa. Pensamos que ainda não sabemos se já foi assinado ou não entre a empresa e o acionista, mas o nosso parecer foi positivo. Em relação a outras empresas públicas, todas já têm contratos. A única que tem ainda algum atraso é o Metro de Lisboa. Tem contrato, mas para nós não são satisfatórias as métricas, para podermos fiscalizar as métricas que existem no contrato do Metro de Lisboa. Depois, em relação a Cascais, eu também ouvi, portanto, estava a vir para cá, ouvi o Sr. Presidente da Autarquia de Cascais, por a questão dos... Eu, portanto, sou residente nesse concelho, beneficio, portanto, da gratuitidade interna do concelho, da facilidade que temos de nos deslocarmos sem qualquer pagamento. De qualquer maneira, tudo o que é interurbano é da responsabilidade da AML. Portanto, com certeza que o Sr. Presidente da Câmara de Cascais já terá posto isso ao Conselho Metropolitano, porque ele faz parte do Conselho Metropolitano, e, portanto, aliás, o parecer que nós demos em relação à idealidade ao Conselho só de Cascais
Foi um parecer que demorou ainda algum tempo, porque era necessário a aprovação de todo o regime intermunicipal, todo o transporte intermunicipal. E só depois de estar devidamente resolvido entre o resto da AML e o Conselho de Cascais é que nós demos o parecer positivo. Portanto, eu penso que é uma situação que, com certeza, o Sr. Presidente Carlos Carreiras irá, com certeza, pôr ou já pôs no Conselho Metropolitano e irá, com certeza, ser resolvido como sempre foram resolvidas as coisas. Muito obrigado, Dr. João Carvalho. Obrigado. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, era só para solicitar ao Sr. Presidente que envie à Assembleia o que fez nos últimos 5 anos nesta matéria do ecossistema de transportes marítimos na Madeira, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar início à terceira ronda, se houver inscrições. Eu deduzia que houvesse, há inscrições. Muito bem, eu pedia que me fizessem era chegar às inscrições. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Carlos Pereira e do Sr. Deputado Bruno Dias, mais ninguém. E o Sr. Deputado também não? Do Grupo Parlamentar do PST, não? Peço desculpa, não há inscrições. Também não temos inscrições por videoconferência? Muito bem. Então faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos. Eu recordo, a terceira ronda, 2 minutos a cada senhor ou Sr. Deputado inscritos e o Sr. Doutor terá 10 minutos para responder no final ao conjunto das questões. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à AMT pela vossa presença. Isto é uma pergunta muito rápida sobre a Comunidade Intermunicipal do Oeste e a operação feita na região intermunicipal do Oeste em termos de transportes e o problema que também já aqui foi abordado da questão das deslocações pendulares entre os municípios da região Oeste e a área metropolitana de Lisboa. Desde logo, todos concordamos, inclusive aqui o Sr. Presidente também teve a oportunidade de referir, que há uma disparidade entre os valores do PARTE para as áreas metropolitanas e para as CIMs, e particularmente aquelas que estão na área vizinha das áreas metropolitanas, têm um grande impacto. No regime do PARTE há um relatório que é necessário ser feito pela Autoridade de Mobilidade e queria saber de que forma é que está a ser visto esse relatório, até por salvo erro dizia que tinha sido entregue em abril, se já foi e se isso pode ser dado o conhecimento da resolução desse relatório, porque pode ter de facto também algumas conclusões importantes que demonstrem esta necessidade de ajuste das verbas e daquilo que é a realidade do setor dos transportes e da mobilidade de passageiros entre as comunidades intermunicipais vizinhas das áreas metropolitanas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. É que os senhores, agora seria a vez de Vossa Excelência. Como entenderem, de acordo com os nossos procedimentos, seria o Grupo Parlamentar do PCP. Se entenderem... Eu agradeço, Sr. Presidente, porque eu queria só verificar aqui uma coisa antes de falar. Muito bem. Então, entre camaradas, ficou acordado que será o Sr. Deputado Carlos Pereira e o Sr. Deputado Bruno Dias encerrará. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer o seguinte. Eu confesso, Sr. Presidente da Autoridade de Mobilidade, que eu não gostei da resposta que me deu. Não gostei da resposta que me deu, porque ela é exatamente igual àquela que me enviou numa carta de tem uns 6 meses, do qual eu expus esta mesma questão. E eu confesso que me parece importante que nós possamos ultrapassar esta fase das respostas quase fofinhas, em que nada se passa e que nada acontece. E a razão pelo qual eu vim cá hoje foi precisamente para desafiá-lo a ultrapassar essa fase. E desafiá-lo a ultrapassar essa fase é olhar, de facto, para aquilo que se passa nos transportes da Madeira. E eu sei que o Sr. Presidente conhece bem aquilo, o Sr. Presidente conhece bem, aliás, um dos principais operadores da Madeira, o Dr. Luís Miguel de Sousa, que é, digamos assim, o cerne de toda esta questão, que é o indivíduo que tem a operação portuária, que tem os 3 armadores, enfim, que domina os transportes marítimos na região autónoma da Madeira. E, portanto, por essa perspectiva, seria até mais fácil encontrar uma solução que viesse ao encontro do interesse dos madeirenses, que é absolutamente essencial. E, portanto, esta audição não é apenas para preencher calendário, nem é para fazer política, nem para ouvir o Sr. Presidente dizer que vai a audições na Madeira ou aqui ou acolá. Esta audição é para desafiar o Sr. Presidente e a Autoridade de Mobilidade e Transportes para atuar, coisa que ainda não fez. O Sr. Presidente nunca fez, ao longo do seu mandato, uma única recomendação a uma região
que tem um problema sério de transportes, que o Sr. Presidente sabe que tem um problema sério de concorrência, o Sr. Presidente diz que não tem intervenção nas questões de concentração, mas tem a obrigação de fazer pareceres sobre aquela matéria. Eu não sei se os fez alguma vez, eu não conheço nenhum, nunca li, e, portanto, se nunca li, nunca existi, porque eu estive sempre à procura disso, e, portanto, é a altura do Sr. Presidente atuar. E essa é a minha função aqui hoje. É dizer que já fiz isto várias vezes, já falei com o Sr. Presidente várias vezes, já fui ao seu gabinete da Autoridade de Mobilidade e Transportes várias vezes e já mandei várias cartas. E, portanto, chega, neste momento, a única coisa que eu quero é que o Sr. Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes possa, de facto, fazer alguma coisa para assegurar que este problema sério, que coloca problemas de competitividade sérios, que coloca problemas de acesso aos bens, preços adequados na Madeira, seja resolvido. É só isso que eu quero e não gostava de ouvir mais nenhumas respostas daquelas que já fez, que está a fazer e ninguém fez absolutamente nada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 2 minutos. Para encerrar, não temos mais inscrições, é o último. Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi para falar a seguir e falar apenas agora porque estava aqui a tentar verificar e realmente nós não afirmamos que a AMT não fez nada. O que se nota é uma dificuldade no acesso à informação sobre o resultado e até a própria substância das ações de supervisão, nomeadamente em relação às regiões autónomas. Eu aqui também concordo que a questão dos Açores é uma questão incontornável nesta matéria. E, portanto, as preocupações que até a Comissão Parlamentar, noutras legislaturas, ao longo dos anos, foi recebendo por parte dos agentes regionais e locais, ao nível económico, de preocupação relativamente ao transporte marítimo, é uma questão importante, quer na Madeira, quer nos Açores. E quer na Madeira, quer nos Açores, essas preocupações existem. E, portanto, nessas duas questões as preocupações existem e, portanto, há um aspecto que nós notamos dificuldade em ter acesso, de facto, aos resultados e à informação e às conclusões e às consequências que daí resultam. Uma segunda questão que eu queria colocar tem a ver com uma situação que há vários anos tem vindo a ser, do nosso ponto de vista, muito grave, que é a situação da ligação fluvial entre Troia e Setúbal. É uma concessão do Porto de Setúbal, da administração portuária de Setúbal e Sesimbra, integrada agora com Lisboa. É uma situação que está muito longe de corresponder ao serviço público que é preciso para aquela terra, para aquelas terras, para aquela região, para aquele rio. E, portanto, quando nós falamos do serviço público, das pessoas que trabalham na Península de Troia, nos serviços que ali estão, as pessoas que precisam, de facto, daquele serviço, e não apenas na ótica ocasional de diversão ou de fim de semana, etc., mas um serviço com regularidade do ponto de vista da oferta em termos de quantidade e os preços exorbitantes, inaceitáveis que ali são praticados. E, portanto, qual é a apreciação que a AMT faz em relação a essa matéria? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a terceira ronda, naquilo que diz respeito às intervenções das senhoras e senhores deputados. Antes de dar a palavra ao Dr. João Carvalho, eu queria só recordar que às 14 horas temos uma nova reunião da nossa Comissão com uma audiência com a Associação de Empresas de Diversão. Às 14 horas nesta mesma sala. Sr. Doutor, faz favor, tem 10 minutos, é o tempo regimental, se porventura assim entender e desejar, até repescar algum tema que entenda que não tenha ficado devidamente esclarecido e que tenha sido colocado numa outra ronda qualquer, naturalmente poderá fazê-lo. Faz favor, Sr. Doutor, 10 minutos. Vou repescar que eu não respondi ao Sr. Deputado Bruno Dias em relação à tentativa de adiamento de alguns concursos. Esqueci-me de referir esse aspecto. Efetivamente, enfim, uma coisa é o adiamento e aí pensamos que faz todo o sentido, já que consultores, etc., tivemos todos cantonados em casa e, portanto, houve alguns adiamentos. Suspensões é que não deve haver suspensões, que é uma reforma extremamente importante. Todos nós sabemos que a nossa economia este ano, enfim, vai passar, está a passar por umas dificuldades, mas para 2021 e 2022, que é quando, no fim de contas, estes procedimentos concursais entrarão em vigor. Portanto, nessa altura, quer o Fundo Monetário Internacional, quer o Banco de Portugal, já têm perspectivas de aumento do PIB, que a níveis já praticamente de 2018, 2017. Portanto, não há razão nenhuma para se adiar estes processos concursais. Isto só porque referi. Em relação à pergunta que foi feito o relatório do Parta de Abril, o relatório é feito pelo IMT, portanto é quem tem a competência de fazer esse relatório.
De qualquer maneira, enfim, o nível de financiamento está na disponibilidade das autoridades locais. O que nós temos é de garantir a transparência, a objetividade e a legalidade. Em relação, portanto, ao propriamente dito concurso, o procedimento do Cimo do Oeste, estamos a analisar o futuro contrato e, portanto, prevê um grande aumento da procura, da oferta, peço desculpa, um grande aumento da oferta e, portanto, estamos a analisá-lo e brevemente será respondida acima. Mais, em relação ao Troia-Setúbal, o contrato ainda está em vigor e é sobretudo um contrato turístico. Portanto, como sabemos, já analisámos o contrato que dá toda a liberdade ao operador. O contrato que foi feito dá toda a liberdade ao operador. A forma que há, enfim, para resolver é ou impor obrigações de serviço público e pagar a compensação. Portanto, não vimos outra forma de realmente resolver a situação, mas são contratos antigos com obrigações. Ainda, portanto, eu acho que não falhei nenhuma em relação à intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, regiões autónomas e também do Sr. Deputado do Partido Comunista, regiões autónomas, ligações. Portanto, há pouca informação. Nós respondemos sempre e normalmente não colocamos no nosso site as inter-relações que há com os governos regionais sobre os temas ou com as associações comerciais, no caso dos Açores. Portanto, não temos para pôr essa informação, que é uma informação mais ou menos consideramos que não deve ser aberta ao grande público. Temos todo o gosto em enviar para aqui. Isto está fora de causa, como é evidente, enviar para aqui. Quero terminar por dizer só duas coisas. Uma é que, em relação a esta questão dos transportes, agora com a pandemia, etc., chamar a atenção também que, vamos lá ver, o Estado não é microlegislador nisto. Quem é o Estado não é microlegislador, porque, efetivamente, são as autoridades locais é que vão verificar se, efetivamente, têm obrigações, têm competências de verificar tudo o que se passa na sua área em termos de transporte público. O Estado limita-se, de uma maneira macro, a referir que é preciso, é 2 terços, é 2 metros, é não sei o quê, portanto, é preciso haver máscaras, e, portanto, queria referir isso. E queria também responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista que, portanto, o que referiu foi ouvido, portanto, não podia deixar de ser ouvido. Nós respondemos sempre a quem nos podemos demorar mais tempo ou menos tempo, consoante as prioridades que temos com os recursos que temos, mas respondemos sempre, analisamos as situações e, portanto, tem razão, eu conheço de sobejo todos os operadores do transporte marítimo, da operação portuária, de todo o país, assim como também praticamente dos operadores rodoviários, eu conheço-os, dou-me muito bem com eles, felizmente, e cada um sabe estar na sua posição. Portanto, nós iremos verificar melhor o que o Sr. Deputado, portanto, aqui referiu, com certeza. Temos essa obrigação, nem foi só isso, não é? Portanto, responderemos em relação a todos os pontos que os meus colegas puseram aqui, responderemos a todos os pontos que não é preciso nada por prescrito, nós respondemos. Obrigado. O contrato também acaba quando? Sabes? Eu julgo que ainda haverá uns 10 anos pela frente. Portanto, o que estava a ser dito é ou renegociação contratual ou imposição de obrigações de serviço público, mas eu julgo que ainda faltarão uns 10 anos. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, Dr. João Carvalho e restantes representantes da AMT, terminamos a nossa audição. Naturalmente, em meu nome e em nome de todos nós, agradecer a presença, os esclarecimentos que nos trouxeram e desejar, naturalmente, um bom trabalho e o maior sucesso. Muito obrigado. Obrigado também. Senhores deputados, nós até daqui a pouco. Até já.